Fala, cara empreendedor, cara empreendedora, seja muito bem-vindo a mais essa aula, onde nós iremos explorar a ferramenta Letreiro, cujo atalho você consegue aí em seu teclado com a letra M. Qual é a função então desse grupo, né? Ferramenta Letreiro? Clique no direito, bem no canto inferior direito desse grupo de ferramentas, você nota que tem outras ferramentas Letreiro dentro desse mesmo grupo. Ferramenta Letreiro retangular, ferramenta Letreiro elíptico, ferramenta Letreiro de linha única e ferramenta Letreiro de coluna única. Vamos explorar cada uma delas, clicando primeiramente na ferramenta Letreiro retangular ou dando o atalho M. Vamos mudar para V, seleção, para que você se habitue com os atalhos que nós iremos sempre utilizar aqui. Então, vamos simplesmente dar a letra M e note que substituímos então para a nossa ferramenta Letreiro. Ela funciona como ferramenta de seleção para que você possa trabalhar um determinado local de uma imagem. Por exemplo, usando nossa cidade 2, se nós clicarmos com o esquerdo e arrastarmos, note que uma área está se selecionando a partir da ferramenta Letreiro. O que nós podemos fazer então com essa seleção? Se selecionarmos a ferramenta Mover com a letra V, você simplesmente pode cortar, né, o espaço selecionado, tá vendo? Você pode fazer então um corte específico se for o caso. Vamos dar um Ctrl Z para que você tire essa seleção. Você pode ir em selecionar, cancelar seleção ou Ctrl D. Eu prefiro sempre me habituar com atalhos, eu sugiro que você faça o mesmo. Ctrl D. Vamos novamente então selecionar a ferramenta Letreiro dando M, selecionando novamente e tirando a seleção com Ctrl D, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos selecioná-la novamente e observe comigo em nossa barra de propriedades algumas subfunções da ferramenta Letreiro. Primeiro, nova seleção, ou seja, toda vez que você for iniciar uma nova seleção, a anterior ela se deseleciona sozinho. Seleciono uma, a anterior sumiu. Seleciono mais essa, a anterior sumiu. Seleciono, a anterior sumiu. Ou seja, sempre uma nova seleção inicia-se e a anterior que nós fizemos some, beleza? A segunda é adicionar a seleção, ou seja, ela vai fazer uma fusão entre ambas seleções. Por exemplo, essa aqui com essa. E olha que interessante que fica, ó. Tá vendo? Meio que se fundiu, né? Uma seleção com a outra. Vamos dar um delete só para a gente sentir aí o efeito. Tá vendo? A fusão entre a seleção permitiu então que nós fizéssemos essa seleção específica então em nossa ferramenta. Vamos dar um Ctrl D para cancelar essa seleção e assim seria o nosso trabalho final. Vamos dar um Ctrl Z para voltar ao que nós fizemos e vamos dar um Ctrl D para desselecionar, certo? Vamos fazer mais uma seleção e agora vamos experimentar essa aqui, ó. Subtrair da seleção, ou seja, ao fazer uma nova seleção com a nossa ferramenta Letreiro, ela vai subtrair a atual. Vamos reduzir, por exemplo, 2/4 do nosso retângulo. Basta você clicar aqui e olha como fica, tá vendo? Então, com essa função da nossa barra de propriedades, existe uma subtração da seleção que nós criamos, tá certo? Vamos dar um Ctrl D e agora vamos testar essa aqui, ó. A fazer intersecção com a seleção. Vamos criar primeiro uma seleção com a ferramenta Letreiro e agora vamos selecioná-la e vamos criar a segunda. Não foi possível notar com clareza, pois trata-se de um retângulo. Você vai entender isso aqui melhor nas outras subseções da ferramenta Letreiro. Então vamos dar um Ctrl D e vamos pular para as próximas. Clicando com o direito, nós temos ferramenta Letreiro elíptico, que permite então fazer seleções aí circulares, né? Se você clicar com o esquerdo, segurar o Shift, você cria então círculos perfeitos, né? Figuras geométricas aqui simétricas, tá vendo? Mas se você clicar
no Shift para depois clicar com o esquerdo, ele não fica, tá vendo? Você primeiro tem que, vamos dar um Ctrl D aqui, você primeiro tem que clicar com o esquerdo, depois segurar o Shift, então fazer a seleção, ó. Aí ele vem um círculo simétrico, um círculo perfeitinho aqui. Vamos dar um delete só para nós sentirmos aqui o efeito. É bem similar ao anterior, né? Que tem a seleção retangular. Aqui no caso você pode fazer seleções de elementos circulares dentro das suas camadas, seja para extraí-los, seja para mudar a iluminação, enfim. Existem várias funcionalidades que você vai entender no decorrer desse curso. Vamos dar um Ctrl D para tirar a seleção e esse seria o nosso resultado final. Vamos dar algum Ctrl Z para voltarmos às ações, né? Vamos fazer uma seleção qualquer e agora vamos selecionar a nova seleção, ou seja, anterior ela é descartada, anterior é sempre descartada. Se nós selecionarmos adicionar a seleção, nós temos aquela fusão entre as áreas selecionadas. Vamos dar um delete para observar e aqui está o nosso resultado final dando um Ctrl D, certo? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl D para desfazer. Vamos novamente selecionar um pedaço e agora vamos testar então a subtrair da seleção, ou seja, tudo que nós selecionarmos vai subtrair da seleção anterior. Dá para fazer um efeito de uma lua aqui, por exemplo. Ó. Se nós aplicarmos dessa forma, olha o que sobra. Ela meio que desbastou a seleção anterior. Vamos dar um delete para observar então, Ctrl D, para observar então o resultado final, certo? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl D. Vamos testar essa aqui, que no caso seria então a intersecção entre as áreas selecionadas. Ou seja, se nós selecionarmos aqui e fizermos uma segunda seleção, o que vai constar é o encontro entre eles, vai ficar essa espécie de gotinha aí. Vou soltar para vocês verem o resultado final. Tá vendo? Não deu para observar muito no nosso retângulo, mas aqui dá para observar bem. Vamos dar um delete só para nós vermos o resultado final. Ctrl D. Tá certo? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl D. Agora vamos selecionar a ferramenta letreiro de linha única e ao clicar ele cria uma linha horizontal de fora a fora em nossa camada, onde você consegue simplesmente fazer por exemplo, um corte bem preciso, bem fininho. Vou dar um Ctrl D para você ver. Tá vendo como que foi feito? O corte fica exatamente onde está passando o tracejado. Vou fazer mais um aqui para você ver, mais um, e vamos dar um delete, Ctrl D, olha o efeito. Você pode trabalhar alguns efeitos aí, cortando parte da camada de cima, né, e ficando então o plano de fundo, né, a camada de trás. Vamos dar um Ctrl Z para voltar esse efeito, Ctrl D. E o mesmo pode ser realizado então se você selecionar a ferramenta letreiro de coluna única. Nós poderemos então fazer seleções de forma vertical e ao deletar, Ctrl D, nós temos aqui o efeito final do nosso trabalho, tá certo? Forte abraço e nos vemos nas próximas aulas.